Olá, turma do sétimo ano, aqui mais uma vez o professor Renan, e essa mais uma videoaula de ciências. O conteúdo desse assunto está na página 93, hoje dia 10 de junho de 2020, certo? O tema da nossa videoaula de hoje, como vocês podem ver, é a imunização. Vocês já devem entender, imaginar o que é imunização, né? Só observando essa imagem aí desse slide. Vocês estão vendo aí que o bebezinho está recebendo uma vacina. Ela está sendo injetada através da seringa. Essa vacina está sendo injetada nessa criança com o intuito de imunizá-la, né? Tornar ela imune a certas doenças. Como nós estudamos na aula passada, o nosso corpo ele tem um sistema de defesa que vai destruir todo micro-organismo que possa causar doença que entre no nosso corpo. E a gente vai entender que o nosso corpo, quando ele tem um sistema de defesa pronto para atacar qualquer micro-organismo, a gente chama que nosso corpo ele está imune, né? A gente diz que ele está imune. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a imunização. Imunização. Imunização é toda técnica capaz de tornar um organismo resistente a doenças infecciosas, né? Então, é toda técnica, qualquer processo que eu faça para que meu organismo se torne resistente, a gente chama essas técnicas de imunização. E essas técnicas elas podem ser, turma, natural ou adquirida, né? A natural pode ser tanto ativa quanto passiva, a adquirida também pode ser tanto ativa quanto passiva. Vamos entender o que significa cada uma. Vamos lá, começar pela imunização natural ativa. A forma natural é ativa quando conferida pelo próprio corpo, por meio de uma reação espontânea. O que é isso, turma? Isso quer dizer que ela vai ser natural quando o nosso corpo produz anticorpos de forma espontânea. Então é natural. Por exemplo, quando você tem uma infecção de garganta, tem uma bactéria lá na sua garganta que está causando a doença, então o seu corpo vai liberar anticorpos de defesa, né? Ele vai produzir esses anticorpos para atacar esses micro-organismos, essas bactérias que estão na sua garganta. Então isso é espontâneo, é natural do próprio corpo. Por isso que é a imunização do tipo natural. Nosso corpo vai ficar resistente a essa bactéria, né? Os anticorpos vão ser produzidos, eles vão atacar a bactéria, vão destruir a bactéria, e essa ação contra essa bactéria que infeccionou a garganta vai ficar memorizada no seu sistema de defesa. Da próxima vez que essa bactéria entrar no seu corpo, o sistema de defesa já vai estar pronto para atacar ela, porque ele já conhece essa bactéria, né? Ficou memorizado, né? Por isso que você agora, depois que você pega a primeira vez essa infecção, você já está imune, né? Para quando você pegar a próxima, seu sistema já vai saber como se defender. Então, seu corpo foi imunizado naturalmente, com uma reação que aconteceu nele próprio. E ela é chamada de ativa, né? Porque foi o seu próprio corpo que produziu os anticorpos. Então é natural porque aconteceu de forma espontânea, e é ativa porque você mesmo produziu seus anticorpos. Ou seja, você mesmo ativou os seus anticorpos. É bem fácil de entender. Aí temos a natural passiva. Se na ativa foi você mesmo que fez os anticorpos, então na passiva é o contrário, né? Na passiva foi outro organismo que fez os anticorpos. Só que eles foram passados de forma natural para o seu corpo. Como assim, professor? Que organismo que fez isso e passou para o meu corpo? Vamos entender. Ocorre quando os anticorpos são transferidos de um organismo previamente imunizado para um não imunizado de forma natural. Como que isso acontece? Está aqui o exemplo. O bebê, quando ele está na barriga da mãe, ele recebe diversos anticorpos, pela placenta, né? Ou seja, tá o bebezinho lá na barriga da mãe, ele nunca
pegou nenhuma doença, mas a mãe dele já pegou. A mãe dele já tem uma série de doenças memorizadas no seu sistema de defesa. Então, durante a gestação, esse bebê ele está recebendo os anticorpos da mãe, né? Os anticorpos não foram produzidos no corpo do bebê, foram produzidos no corpo da mãe e transferidos para o bebê, ou seja, ele recebeu esses anticorpos. Quando recebe, a gente chama que é passivo, não foi ele que fez. Quando é a pessoa que faz, o anticorpo é ativo. Quando a pessoa recebe, é passivo. Então, essa é a forma natural passiva quando o bebê recebe esses anticorpos. Outra forma também é quando ele é amamentado. O leite materno ele vem cheio de anticorpos do corpo da mãe, tá? E vai ser passado para o filho durante a amamentação. Então, ele está recebendo anticorpos de forma passiva, está sendo passado para ele. Ó, dá para decorar a palavrinha, né? Associar. Passiva quando é passado de um para o outro, e ativa quando é a própria pessoa que ativa, que faz esses anticorpos. Mas aqui os dois são formas naturais, porque tanto a gestação é um processo natural do ser humano, né? Quanto a amamentação é natural. E aí nós vamos ter a adquirida. Como a gente adquire, né? Adquire essa imunização. A adquirida, ou também chamada de artificial, né? Então vocês vão associar a adquirida com artificial. Não é uma coisa natural, é um processo natural. Acontece através da administração de vacinas que contenham fragmentos do antígeno. Lembre o que é a palavra antígeno? Antígeno é o micro-organismo que entrou no seu corpo lá e que vai te fazer mal. Ou o próprio vírus, só que é enfraquecido ou inativo, mas capaz de simular uma infecção. Com isso, leva o organismo a produzir seus próprios anticorpos. Se está produzindo o próprio anticorpo, né, que é o sistema de defesa, nosso exército de defesa, então é ativa, né? Só que aqui, turma, como é que a gente vai adquirir? Através de uma vacina. Vacina é uma coisa natural. Você pegar uma agulha, enfiar na pessoa, botando uma substância lá, colocando uma substância nessa pessoa, não é natural, né? É artificial. É produzido em laboratório. Então, por isso que ela é chamada de adquirida, porque não é natural, é artificial, né? Ou também chamada de imunização artificial. Então, a vacina é um tipo. E o que tem na vacina? A vacina, o que tem nela? É o próprio micro-organismo invasor, o próprio antígeno. Só que ele não coloca esse antígeno, ele não vai ser inserido no corpo da pessoa, ele com toda a sua força, né? Com todo, vamos dizer assim, o seu potencial de causar a doença. Ele vai ser enfraquecido, ou seja, vão ser só pedaços, né? Fragmentos dessa bactéria ou do vírus, e eles vão estar enfraquecidos ou inativos, né? Adormecidos. Mas para que coloca isso? Porque quando é injetada a vacina e tem esse vírus dentro, né? Vamos dizer, esse vírus enfraquecido, o corpo vai reagir e vai produzir os seus anticorpos. Vai produzir, porque ele vai reconhecer que entrou um micro-organismo invasor que causa doença. Então ele vai produzir o anticorpo. Só que o anticorpo vai derrotar facilmente o invasor porque ele está enfraquecido. Com isso, ele derrota com facilidade, né? Vence a doença com facilidade e já memoriza essa doença para que na próxima vez que essa doença vier com toda a força, né? Que não for uma vacina, que a pessoa pegar esse vírus aí de alguém, né? For contaminado e esse vírus vem com toda a força, o corpo já conhece o vírus e já tem anticorpos produzidos já só no ponto de combater essa infecção. Por isso que a gente vacina, né? A gente vacina não para curar a doença, a gente vacina para não pegar a doença futuramente. Mas na verdade a gente pega, só que o nosso corpo fica já imunizado, já fica preparado. A vacina é uma forma de preparação do corpo para quando nós enfrentarmos a doença, nós vamos ter muito mais facilidade de derrotar essa doença, né? De conseguir vencê-la. Então é isso, turma. A imunização adquirida, né, ou artificial ativa,
ela vem através da vacina, injeta a vacina no corpo e o nosso corpo produz, né, os anticorpos. Essa vacina é o próprio vírus ou a bactéria enfraquecida. Tá? Como a gente produz o nosso próprio anticorpo, então é ativa. Professor, e a passiva? A passiva segue o mesmo raciocínio. A passiva é... O anticorpo ele é produzido em outro organismo, só que ele é injetado no nosso corpo. Vamos ler aqui, ó. Tem efeito temporário, tá? Já que os anticorpos não são nossos, né? Acontece quando a introdução de anticorpos produzidos por outro organismo, chamado soro, né? Lá, quando é a doença, né, o vírus enfraquecido ou a bactéria enfraquecida, a gente chama de vacina. Aqui, quando é o anticorpo de outro organismo que a gente está sendo injetado no nosso corpo, a gente chama de soro, né? Usados contra agente agressor, antígeno muito agressivo sobre o organismo. Um exemplo, turma, tá até aqui, ó, é uma picada de cobra. A picada de cobra, a toxina, que é o agente agressor, é muito agressiva, então ela leva à morte em poucas horas. Tá? Se a pessoa não se tratar logo, for uma cobra que tenha um veneno, uma peçonha muito forte, né? Essa pessoa vai ir a óbito em poucas horas. Não dá tempo do seu corpo produzir anticorpo. O veneno é muito forte, né? Um vírus não. Um vírus você passa aí uma semana desenvolvendo aquela infecção, com febre, com dores no corpo. Aí se você não se tratar e seu organismo não for forte, aí você vai a óbito, vai morrer. Mas leva vários dias aí, ó. 4 dias, 5, 6, dependendo da pessoa. Então, quando é um vírus ou uma bactéria, dá tempo do corpo produzir o exército de defesa, né? Produzir os anticorpos e esses anticorpos vão combater o vírus. Mas no caso do veneno de cobra, não dá tempo. Quando o corpo está começando a produzir os anticorpos, o veneno já está agindo, já está matando a pessoa e vai a óbito, morre. Por isso o soro ele já é o próprio anticorpo produzido em outro organismo. Quando a pessoa é picada por uma cobra, que ela vai lá no hospital, ela vai ser tratada com o soro antiofídico, né? A gente chama soro antiofídico, que é o soro contra a picada de cobra. E esse soro, ele já tem o próprio anticorpo. E já vai defender contra as toxinas do veneno da cobra. Tá? Então, o seu corpo não vai produzir mais esse anticorpo, essa defesa. A defesa está no soro. Lá na hora que você vai tomar a injeção, lá já está a defesa já produzida, prontinha. Foi produzido no corpo de outro animal, né, de outro organismo. E você está recebendo esse anticorpo, ou seja, foi passado de outro organismo para você. Por isso que ela é artificial e passiva, veio de outro corpo. Exemplo, bacilo do tétano. O tétano também é uma bactéria, né, que causa o tétano. Essa bactéria ela recebe o nome de bacilo. É um tipo de bactéria chamada de bacilo. O veneno de cobra, que já falei, né? Por apresentar efeitos muito rápidos, não permite que o organismo produza seus próprios anticorpos. Então, geralmente, quando é muito agressivo, quer dizer que ele age muito rápido e não dá tempo de produzir os anticorpos. Aqui, produção de soro, né? Olha aí, turma. Olha como é produzido o soro. É retirado o veneno da cobra. Tiramos o veneno da cobra. Esse veneno, ele é dissecado, né? Tira toda a água desse veneno e fica só o pólen cristalizado. E ele vai ser tratado de forma que seja aplicado pequenas doses no cavalo. E o cavalo que vai produzir os anticorpos. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas esse cavalo não vai morrer? A picada da cobra? Ele não morre, turma, porque quando o técnico que está fazendo esse procedimento está aplicando aqui, o cientista lá, ele vai aplicar uma dose suficiente para que esse cavalo ele não chegue a morrer, né? Ele não vai aplicar a dose do total que a cobra aplicaria se estivesse picando o cavalo. Ele vai colocar uma dose suficiente que esse cavalo consiga produzir anticorpos
E esses anticorpos vão ser retirados aqui através do sangue do cavalo. O anticorpo fica no sangue, né? Então ele vai separar o plasma do sangue e o soro é feito só do plasma, onde vão estar os anticorpos prontinhos para combater o veneno da cobra. Alguém pode se perguntar, professor, mas por que usa o cavalo, não usa outro animal? Aí o outro pode pensar, porque o cavalo é muito forte. Não, não é por isso. Na verdade é porque o cavalo é muito grande e a quantidade de soro produzida vai ser maior, para facilitar a produção, né? Se fosse um animal pequeno, ia pegar pouco soro de cada vez. E o cavalo não, já consegue uma quantidade muito maior de soro. E é assim que funciona a produção de soro contra a cobra, né? Professor, mas o cavalo não passa mal, fica doente, né? Maus tratos? Não, também eles tomam muito cuidado com isso. Eles dão doses suficientes para que o cavalo não sofra nesse processo. Então essa é a produção do soro. O soro lembrando, é um tipo de imunização artificial que é produzido aqui em laboratório, né? E é passiva porque o anticorpo passa do cavalo para a pessoa que foi picada pela cobra. Olha a produção de vacina. Produção de vacina. Tá aqui o técnico aqui do laboratório, né? E aqui vocês estão vendo aqui, ó, um monte de ovo, né? Não dá nem para contar quantos ovos tem aqui. Então, algumas vacinas são produzidas em ovo, a maioria delas. Algumas não, né? Mas a maioria é produzida no ovo, porque o ovo é uma célula. Vocês lembram lá que eu falei nos anos anteriores que o ovo é uma célula macroscópica, né? Então, o ovo, quando ele está fecundado, nele são aplicadas doses de vírus aqui, ó. Coloca o vírus aqui dentro desse ovo e o vírus vai se multiplicar dentro do ovo, já que o ovo é uma célula. Vocês lembram que eu falei que o vírus não tem célula. Para ele se multiplicar, para ele ficar ativo, ele precisa estar dentro de uma célula. Por isso que eles injetam o vírus dentro da célula do ovo, né? O vírus vai se reproduzir. Quando tiver cheio de vírus nos ovos, todos contaminados, aí eles vão enfraquecer esse vírus, vão fragmentar, quebrar ele em pedacinhos, ou torná-los inativos. E vão tirar esses vírus dos ovos, colocando eles nos frasquinhos das vacinas, para que sejam injetados, né? Injetados dentro do corpo da pessoa que tem que ser imunizada. Só que aqui é o próprio vírus, né, que está nos ovos, não é o anticorpo. No caso do soro, é tirado o anticorpo do cavalo e passado para a pessoa. Aqui não. Aqui o que é passado para a pessoa? O que é colocado na pessoa? É o próprio vírus. E o corpo da pessoa vai produzir os seus anticorpos. Então, no caso lá da vacina é ativa, do soro é passiva. Turma, eu sei que vocês já ouviram falar do cartão de vacina, né? Vamos falar aqui um pouquinho dele também. Aqui, ó, cartão de vacina. Ou vacinação, né? Esse aqui é um documento que a gente tem na área da saúde, que vai controlar a quantidade de vacina que você toma, né? E de cada doença, ó. BCG, vacina contra a hepatite, tá? Tríplice viral, febre amarela. Então são várias doenças e para cada doença a ciência já criou alguma vacina. Por exemplo, hoje nós estamos sofrendo com o coronavírus porque ninguém o conhecia ainda do jeito que ele está agora, né? Ele já era conhecido, mas era mais fraquinho. E não tinha nenhuma vacina produzida para que a gente possa aplicar nas pessoas e essas pessoas já ficarem com o corpo imune, né? Não pegar mais a doença. A vacina não é para curar a doença, é para não pegar a doença, né? Não desenvolver a doença. Então tá aqui, ó, essa cartão de vacina aqui é um exemplo de uma pessoa que se cuida, né? Estão a maioria dos campos das vacinas aqui ele já tomou. E é muito importante porque a pessoa se previne de contrair a doença. É importante para o país porque evita de espalhar. Se essa pessoa já está imunizada, ela não vai adoecer. Se ela não adoecer, ela não vai espalhar essa doença, né? Causando aí algum tipo de epidemia, pandemia, né? E ajuda também a economia do país, porque quanto menos pessoas doentes, menos o governo tem que tratar essas pessoas. Menos se gasta com hospitais,
o ideal é que todo mundo se cuidasse para que não precisasse ter hospital, né? Vocês já viram aquele ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar? É melhor você tomar cuidado para não adoecer que depois gastar dinheiro, né? Ainda corre o risco de morrer, né? De ter complicações maiores. Então, por isso que é importante a gente estar com a nossa vacina em dias, contra a gripe, contra todas as outras doenças, para se prevenir de problemas futuros. E o governo ele faz esse controle, né? Ele sabe quem são as pessoas que estão sendo vacinadas. Quando você vai se vacinar, lá é anotado pela enfermeira, tudo é repassado, essas informações todas para o governo. O governo sabe quantas pessoas que se vacinaram no ano de 2020. Foram tantas mil pessoas. Tá faltando muito, porque ele sabe a quantidade de gente que está no país, né? Só metade da população se vacinou, a outra metade não se vacinou. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer campanha de vacinação. Aí fica passando lá na televisão, né? Pessoas idosas têm que se vacinar porque são as mais fracas. Crianças também até 5 anos ainda tem o sistema imunológico bem fraco. Então as campanhas servem para incentivar as pessoas a se vacinarem e se protegerem das doenças. Muitas pessoas têm algum mito contra a vacina, né? Tem medo de tomar vacina. Mas alguns mitos são, vou dizer, fake news, né? São mitos. O pessoal inventa, mas não são verdade, né? Mas também as vacinas, realmente têm alguma contraindicação. O que é contraindicação? Indicação contrária a outra, ou seja, circunstância que desaconselha o emprego de qualquer coisa. Ou seja, às vezes a pessoa não pode tomar vacina. A gente chama isso de contraindicação, porque ela tem algum problema, algum problema com alguma substância de dentro da vacina, né? Então, vamos tirar os mitos e vamos ver aqui os casos reais. Pessoas que... Vou botar aqui a setinha. Acompanha o mouse. Pessoas que apresentam reações alérgicas a algum componente da vacina. Esses aqui eles não podem tomar a vacina. Tem muitos casos de pessoas que são alérgicas a ovo. Não pode nem comer o ovo, que começam a ficar empoladas, com a pele vermelha, os olhos inchados. Essas pessoas elas não podem tomar algumas vacinas que são produzidas em ovos, né? Porque elas têm alergia. Isso causa complicação. Pessoas portadoras do vírus da AIDS ou pacientes com câncer tratado com quimioterapia ou transplantados. Essas pessoas não podem tomar vacina, né? Podem ser vacinados porque elas já têm um corpo muito fraco. E mesmo o vírus estando enfraquecido, ele pode se desenvolver e aí causar um prejuízo, né? Levar essas pessoas à morte. Gestantes não podem receber vacinas produzidas por bactérias atenuadas ou vírus. Também é a mesma coisa, né? Gestante ela não pode receber porque o bebezinho ainda não tem imunidade. E ele pode não resistir, trazer complicações na gestação, né, nessa gravidez. Então essas aqui são as contraindicações, os casos em que as pessoas não podem tomar vacina, né? No livro de vocês, aqui na página 94, tem várias outras detalhes sobre as contraindicações. Não vou falar todos, né? Eu generalizei, fiz um resumo aqui, mas vocês vão lá e olhem essas contraindicações detalhadamente. Inclusive, né, algumas pessoas têm uns mitos, tá? Que dizem que pessoa com diarreia não deve tomar vacina. Mentira. A pessoa que está escorrendo o nariz, está gripada, não pode tomar vacina. Também é mentira. Ele tem pessoas que têm problema mental, né? Necessidades especiais, não pode tomar vacina. Também é mentira. São alguns mitos. Quem está com doença na pele, mentira. Então, lá na página 94 tem vários casos aí que são mitos, vocês podem dar uma olhada e matar essa curiosidade. Outra coisa também que eu tenho que falar para vocês é que algumas vacinas elas causam reações depois que são injetadas, né? Essas reações elas são naturais e é até um bom sinal, porque significa que seu corpo está reagindo à vacina e está produzindo os anticorpos. Muitas pessoas depois que tomam vacina começam a sentir febre, um pouco de dor no corpo, inchaço no local da vacina. Isso significa que o seu corpo está reagindo e que a vacina foi um sucesso, né? Você está produzindo aí anticorpos e está ficando imune para quando realmente pegar a doença de verdade.
O governo também ele faz vários calendários vacinais. Programa, né, datas em que vão ser aplicadas as vacinas. Então, a população ela tem que prestar atenção nos noticiários, né, no jornal, no agente de saúde, quando avisa, né, tal data vai ter campanha de vacinação contra a febre amarela. Então, você tem que ficar atento e nessa data você vai procurar o posto de saúde próximo à sua casa para poder se vacinar e se imunizar contra certa doença. Então, turma, é isso. A imunização são essas técnicas que a gente faz para poder proteger o nosso corpo contra os agentes infecciosos, né, os antígenos, esses micro-organismos que podem causar doenças e complicação. Então a gente se previne se imunizando. Tem a imunização natural ou adquirida, que também é chamada de artificial, que pode ser ativa, quando nós mesmos produzimos os anticorpos, ou passiva, quando a gente recebe anticorpo de outro organismo. Vocês irão ler esse capítulo, né, direitinho, tem mais informações, e farão essa atividade da página 96, tá? Página 96, que são apenas 2 questõezinhas, ok? Até a próxima aula e muito obrigado pela atenção.